Olá, meu amigo, minha amiga. Eu tinha me preparado para conversar aqui com vocês nesse primeiro encontro nosso de sábado, aqui no nosso Portal do José, ainda sobre muitas avaliações super interessantes que eu tenho visto nas redes sociais sobre o processo político aqui no nosso país, o processo eleitoral e sobre perspectivas também para depois das eleições aqui no Brasil. No entanto, nós somos atropelados por fatos muito interessantes, como, por exemplo, o surgimento de uma espécie de cordão do Bola Preta, que aqui no Rio de Janeiro todo mundo conhece, né? Um bloco carnavalesco muito famoso. Mas está surgindo não um bloco pré-carnavalesco, mas um bloco pré-natalino, que poderia ter o nome de o Bloco dos Golpistas da Orcrim de Bolsonaro. Porque é isso que está em curso aqui no Brasil. Enquanto muitas pessoas estão ainda muito atentas às movimentações eleitorais, na Justiça e na Procuradoria-Geral da República parece que o senhor Paulo Gonet está arrumando a fila, como nós estávamos esperando durante tanto tempo, né? Então, muita gente graúda vai ter problemas muito sérios. E por isso que nós temos que ficar sempre muito alertas com uma possibilidade de fuga em massa. Porque se tem uma coisa que a gente pode cravar, carimbar assim, com muita força na testa dessa gente bolsonarista de primeira linha, é que são todos covardes. Ninguém assume que queria fazer golpe, ninguém assume que queria uma ruptura, ninguém assume que queria impedir a posse do presidente Lula, ninguém assume que queria destruir o Supremo Tribunal Federal, então são todos covardes. Tudo aquilo que surgiu no Brasil, aquela coisa toda do dia 8 de janeiro, foi uma geração espontânea. Aquilo foi organizado por alienígenas, extraterrestres, ou então figuras da Terra plana, desse universo paralelo do bolsonarismo. Mas agora, diante da realidade concreta, o que é que a gente pode esperar? Bom, eu vou trazer para vocês as últimas informações, vamos analisar aqui alguns aspectos e também vamos complementar com algo que está acontecendo hoje no governo federal, algo que está acontecendo em relação ao presidente Lula. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. São formas que você tem para ajudar a impulsionar o nosso portal para chegar a cada vez mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Começando então com essa notícia aqui, né? Bolsonaro, Braga Neto e Heleno serão indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe. A notícia é do Guilherme Amado. O Guilherme Amado também ele não comete erros quando ele noticia. Ele tem muita responsabilidade. São jornalistas muito conhecidos, né, que tem uma história no jornalismo e, enfim, não saem publicando aí o que nós chamamos de batatada. Na linha fina, lemos: indiciamento da organização criminosa capitaneada por Bolsonaro será feita em novembro. Ex-ministro da Defesa, Paulo Nogueira, e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, também serão indiciados. Para quem estava achando que eram só gafanhotos que estavam sendo alcançados, então nós estamos chegando a criaturas mais graúdas. Na matéria aqui podemos ler o seguinte: em parecer divulgado nessa semana pelo portal UOL, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sinaliza com todas as letras que a organização criminosa formada por Jair Bolsonaro para tentar um golpe de Estado em 2022 foi essencial para o desencadeamento de atos de terror promovidos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, por apoiadores extremistas do ex-presidente em 8 de janeiro de 2023. Então, esse é o contexto. Organização criminosa. Além de Bolsonaro e de dois generais que ocupavam posições centrais no governo, a Polícia Federal vai indiciar o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o famoso Piu Piu, e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que anteriormente era comandante do Exército, e o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, que colocou as tropas à disposição do ex-presidente para desencadear o golpe. Evidentemente, todos eles vão negar tudo, né? Mas as provas, gente, estão muito evidentes, porque, inclusive, quando isso estava sendo apurado, nós vimos ali depoimentos generais, de linha de frente,
confirmando tudo aquilo que estava em curso aqui no Brasil. Então não houve nada de geração espontânea. Então essa gente vai ficar muito encalacrada. Não é por outra razão que a gente vê coisas como essa aqui. Ontem eu conversei com vocês sobre essa postagem aqui do inelegível, né? Até fiz um vídeo aqui mostrando que ele está preocupado, né, com o tipo de trabalho numa colônia agrícola. Provavelmente o Bolsonaro, quando for preso, ele vai ficar num quartel, ele não deve ir para uma... A gente fala muito em papuda, colmeia, para as mulheres, papuda para os homens, né? A gente fala em Bangu 8, mas a realidade de uma criatura como essa é ir para uma unidade prisional especial. Mas isso não diminui, né, gente? O sofrimento, né, a sanção, como a pessoa fica de ficar isolada ali. E o cumprimento da pena da criatura será supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal, como aconteceu com o bombadão aqui, o senhor Daniel Silveira, todo bravateiro, né, dizendo que ia bater, que ia pegar um gato morto, ia bater no ministro do Supremo Tribunal Federal e que ele tinha imunidade para fazer aquilo. A casa caiu, teve conta bloqueada, está lá, provavelmente deve ter perdido algum peso, né? O cara ficou ali numa realidade diferente. Mas aí o Bolsonaro colocou, não há limites para a maldade da esquerda. Como a esquerda maldosa. O que a esquerda maldosa fez, senhor Jair? Alexandre de Moraes enviou o Daniel Silveira para uma colônia agrícola. Lá, o Silveira poderá utilizar a sua musculação para gerar riqueza para o país. Devia ser musculatura, né? Quantos troféus o Xandão merece por fazer a nossa alegria? Alegria de ver justiça, né, gente? Alguém ali sendo ressocializado. Então, aí o Bolsonaro coloca que o Bolsonaro está preocupado com esse detento. Quando é que o Bolsonaro teve alguma preocupação com algum detento no mundo? É certo a sua própria preocupação consigo mesmo, quando ele ficou em virgem e em cana pelo atentado que ele planejou para matar pessoas aqui no nosso país ao tempo que ele estava dentro das suas armadas, né? Então, a criatura manifestou essa preocupação, que é a preocupação que deve estar rondando a cabeça desses militares todos que estiveram na linha de frente para uma tentativa de golpe aqui no Brasil. E o Guilherme Amado complementa hoje na coluna dele. Bolsonaro reage à notícia de indiciamento, abre aspas, Polícia Federal criativa do Alexandre. Olha só, esse bolsonarismo ele é muito covarde de uma maneira geral, vindo lá de cima até embaixo. Por que eles não criticam o Procurador-Geral da República? Por que eles não atacam o senhor Paulo Gonet? Porque o senhor Paulo Gonet é que está montando a denúncia, ele que vai montar a denúncia. Ele que está já classificando a Orcrim de Bolsonaro como aquilo que ela é, uma Orcrim, uma organização criminosa. E, obviamente, quando a fila de fato ganhar tração, quando de fato começarem a acontecer as primeiras condenações, aí você já tem uma materialidade, você tem uma Orcrim que foi analisada, foi julgada, foi sentenciada e foi materializada. Ela entra para o mundo da realidade. Então, num outro processo, quando for falar ali da turma do Bolsonaro, vai se falar de uma Orcrim materializada, confirmada, e isso vai ajudar que sanções mais pesadas continuem a acontecer na sequência. Não é por outra razão também que a figura do inelegível está se mostrando absolutamente destemperada, porque, embora haja resultados eleitorais para a extrema-direita muito significativos, do campo local para muitas figuras, muitas pessoas estão se projetando para um processo político, amarrando um grande sistema para as eleições de 2026, no campo pessoal, que é o que interessa para o clã Bolsonaro, a situação está muito preocupante, né? No campo político é isso aqui que a gente viu. Ó. Direita começará 2025 com a hegemonia sobre mais de 3.000 câmaras de vereadores, mostra pesquisa. Então, gente, esse é um dado que não dá para a gente fingir que não está acontecendo. E como eu tenho dito aqui para vocês que acompanham sempre o nosso portal, eu sempre citei aqui uma frase de Hegel, um pensamento atribuído a Hegel, que diz que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação e eu diria até que gera a alienação. O presidente Lula deu uma entrevista, eu mostrei aqui para vocês, muita gente aqui ficou com o queixo caído. Do presidente dizendo que é assim mesmo, que está fora das redes sociais, e em Minas Gerais estava dizendo isso. Que o Pimenta vai lá falar com ele, preocupado e tal, e ele fala, olha, calma, é assim mesmo, daqui a pouco a gente vai começar a mostrar resultado.
Isso mostra que o presidente da República está num isolamento do que está acontecendo muito grande. Ele está convivendo com o universo progressista, com as pessoas que estão próximas de programas sociais, os seus ministros, mas está todo mundo fora de uma realidade que tem ali uma multidão, milhões de pessoas que se simpatizam com a figura do inelegível, que não estão satisfeitas com as coisas que aconteceram no Brasil e não estão satisfeitas agora. Então, se não tiver uma interpretação correta do que está acontecendo, de fato, a gente vai ter problemas piores do que esses problemas eleitorais de 2024, que a gente sempre falou aqui no nosso portal. A gente fala sem comunicação, logo quando o Lula assumiu, Lula ganhou as eleições com uma vantagem muito grande. Isso faria, ou deveria fazer, que o governo tivesse uma preocupação extremamente redobrada para, a partir daquela eleição, pegar todo um clima que surgiu. Se lembrem, vocês devem se lembrar da cerimônia do Lula subir na rampa, uma cerimônia muito bacana, muito motivadora, muito repleta de esperanças. Pois bem, aquele ponto ali deveria servir como uma alavanca para não parar mais, para continuar cada vez mais com lições de otimismo, explicando às pessoas, indo para as redes sociais, enfim, mas isso não aconteceu. Qual seria o resultado? É isso que a gente está vendo agora. E aí tem uma coisa muito interessante que mostra que nós progressistas, nós temos que fazer uma espécie de operação de resgate do soldado Ryan. A gente tem que ajudar a tirar o presidente da República desse círculo, dar uma chacoalhada para mostrar que existem 60 milhões de brasileiros que votaram nele e que querem algumas coisas mais efetivas e não querem ficar sujeitos a um retorno dessa gente insana toda. E para isso a gente tem que ir para o enfrentamento. A gente vê muito desperdício de energia. Por exemplo, o presidente Lula, ele é carregado por um lado para outro, para essas cerimônias aqui. Aí ele vai para essas cerimônias, é um desgaste, porque vai de avião, vai para um lado, aí ele fala, se desgasta, bebe água, fica ali. Isso, gente, o resultado político disso é muito pequeno em relação a uma possibilidade que ele tem de ir para as redes todos os dias, se comunicar com as pessoas, escutar as críticas, sair da bolha do poder, que é uma coisa comum em todas as estruturas de poder no Brasil e no mundo durante toda a história. Isso acontece com o presidente dos Estados Unidos, acontece com o presidente da Rússia, da China, de qualquer lugar, gente. Sempre tem um cordão muito grande que filtra uma série de situações e muitas vezes, se o governante ele não consegue escapar dessa armadilha, ele fica achando que o universo é aquilo que está ao redor dele. E eu tenho certeza absoluta que o presidente do nosso país ele tem muita percepção desses fenômenos. Mas mesmo tendo essa percepção, com os atos que têm sido feitos pelo governo Lula, mostram que existem barreiras aí muito complicadas, muros e muralhas que foram construídos e que a gente precisa dar uma trombada para poder dar uma chacoalhada, né? É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui com vocês. Gente, obrigado pelos comentários que vocês estão dando, vocês estão captando esse tipo de crítica que eu tenho feito aqui. Um ou outro às vezes fala, é a esquerda caviar, enfim, mas são coisas muito remotas. As pessoas estão tão apegadas a um radicalismo insano também, em algumas franjas da esquerda, que elas não conseguem enxergar que a crítica é muito mais positiva do que qualquer tentativa de fazer um ataque contrário, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau!